Olá! Hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Beda escreveu, depois da história das irmãs que representavam as duas vidas da Igreja, está escrito, não sem mistério, que Jesus orou e ensinou os seus discípulos a rezar, pois a oração que ele ensinou contém em si o mistério das duas vidas e da perfeição de ambas. Estas vidas não podem ser obtidas pelas nossas próprias forças, mas pelas nossas orações, por isso se diz, e um dia Jesus estava orando em certo lugar. São Cirilo escreveu, visto que Jesus Cristo contém em si a plenitude de tudo o que é bom, por que ele ora se é perfeito e não precisa de nada? A isto respondemos que, de acordo com a sua encarnação, visto que assim o quis, ele teve que realizar as coisas humanas no seu tempo conveniente. Se ele comeu e bebeu, a oração também não era imprópria para ele. Ele fez isso para nos ensinar a não ser preguiçosos, mas exercitá-lo com toda atenção. Porque entre aqueles que ainda não conhecem a fé, o nome de Deus é desprezado, mas quando a luz da verdade brilhar sobre eles, confessarão que Ele é o Santo dos Santos. E aqueles que dizem isso parecem querer que o Salvador de todos retorne como juiz deste mundo. Ele nos ordenou que rezássemos por aquele momento verdadeiramente terrível, para que saibamos que é melhor vivermos não de uma forma morna e indiferente que depois atrai fogo e vingança, mas mais honestamente, de acordo com a sua vontade, para que esse tempo nos traz coroas. Por isso, segundo São Mateus, ele continua no capítulo 6, versículo 19, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Alguns acreditam que os justos não devem pedir graças materiais a Deus, razão pela qual explicam estas palavras num sentido espiritual. Admito que os justos façam esforços especiais para obter dons espirituais, porém, também é aconselhável não esquecer o pão comum, que podemos pedir sem faltar nada, segundo o ensinamento de Deus. Pela mesma razão que pediu o pão, isto é, o alimento de cada dia, parece querer que não tenhamos nada, mas que pratiquemos a pobreza humilde, porque não são os ricos que pedem pão, mas sim os oprimidos pela pobreza. Ele quer, então, se assim se pode dizer, que Deus imite os homens na paciência, para que da mesma forma que eles se comportam para com os seus semelhantes, peçam para serem tratados em igual escala por Deus, que recompensa com justiça e é misericordioso com todos. Santo Agostinho escreveu, quanta graça contém esta primeira palavra. Você não se atreveu a olhar para o céu e de repente recebeu a graça de Cristo. De mau servo você se tornou um bom filho, e isso, não por sua própria virtude, mas pela graça de Jesus Cristo. E aqui não há arrogância, mas sim fé. Tornar público o que você recebeu não é orgulho, mas devoção. Portanto, erga os olhos ao Pai, que te gerou pelo batismo e te redimiu por meio de seu Filho. Chame-o de Pai, já que você é seu filho, mas não queira atribuir nada disso a si mesmo. Somente Deus é Pai de Jesus Cristo em particular. Com respeito a nós, Ele é um Pai comum, porque só Ele gerou Jesus Cristo e nos criou.
E por isso São Mateus diz no capítulo 6, versículo 9, Pai nosso, e acrescenta, que estás nos céus, isto é, naqueles céus dos quais o salmista diz, no Salmo 18, versículo 2, os céus declaram a glória de Deus. O céu é onde não há mais culpa e onde não há medo da morte. A oração dominical contém 7 petições, segundo o evangelista São Mateus, mas o evangelista São Lucas não faz 7 petições, mas 5, e não difere do primeiro, porém, exceto que esses 7 pedidos estão incluídos nestes 5. Em favor da brevidade. Na verdade, o nome de Deus é santificado através do Espírito Santo e o reino de Deus virá na ressurreição. São Lucas, então, afirmando que a terceira petição é como uma repetição das 2 primeiras, quis fazer-nos compreender melhor omitindo-a, e imediatamente acrescentou os outros 3, falando primeiro do pão de cada dia e dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. No texto grego diz epeusion, isto é, sobre toda a substância. Este não é o pão que alimenta o corpo, mas aquele pão da vida eterna que fortalece a substância da nossa alma. O latim chama, portanto, diariamente o que o grego chama de pão que há de vir. Se este pão é diário, por que é consumido no final do ano, como faziam os gregos orientais? Pegue todos os dias o que é útil todos os dias e viva de tal forma que todos os dias você mereça recebê-lo. A morte do Senhor significa a remissão dos pecados. Quem tem uma ferida procura remédio para ela, nós que vivemos em pecado estamos feridos, e a medicina é o sacramento celeste e venerável. Se você recebe todos os dias, todo dia é hoje para você. Jesus Cristo ressuscita para você todos os dias, então hoje é quando Jesus Cristo ressuscita. Qual é a nossa dívida senão o pecado? Portanto, se você não tivesse recebido nada, não estaria em dívida com aquele que lhe emprestou. Portanto, você é pecador, porque tinha dinheiro, com o qual nasceu rico, feito à imagem e semelhança de Deus, mas perdeu o que tinha. Assim, enquanto você deseja preservar o seu orgulho, você perde o tesouro da humildade e recebe do diabo a dívida que não era necessária. O inimigo tinha sua proteção, mas o Senhor o crucificou e o apagou com o seu sangue. O Senhor pode nos defender das ciladas do inimigo, que gera a culpa, já que perdoou os pecados e pagou as nossas dívidas. Portanto, segue-se, e não nos deixes cair em tentação. Esta é a tentação que não podemos vencer, mas quer que nós, como atletas, soframos a tentação a que a condição humana pode resistir. Mas este evangelista não colocou no final o que diz São Mateus, a saber no capítulo 6, versículo 13, mas livra-nos do mal. Isto é para que entendamos que se refere ao que foi dito antes sobre a tentação. Por isso diz, mas livra-nos, e não diz, e livra-nos, mostrando que se trata de um pedido. Não quero isso, mas isso, no qual deve ser entendido que nas palavras estar livre de todo mal está incluída a liberdade da tentação. Cada um pede para ser libertado do mal, isto é, do diabo e do pecado, mas quem confia em Deus não teme o pecado. Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Como escrito na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Até amanhã.